Aleluia. Não dá para viver sem Jesus. Aleluia. Nós vamos chamar os microfones. O pastor Joel. E nos estará trazendo a palavra do Senhor nesta oportunidade. Glória a Deus. Pastor Joel. Nós queremos, com muita alegria, cumprimentar a todos os nossos queridos ouvintes com a santa e bendita paz do Senhor. Estamos muito felizes porque mais uma vez Deus nos colocou neste lugar e nos colocou também uma palavra em nosso coração para compartilhar com os nossos queridos ouvintes que nos prestigiam com a sua atenção nesta manhã de sábado, manhã abençoada, manhã que antecede esse grande pleito eleitoral que se realizará amanhã. Muitos patrícios nossos estão pleiteando uma vaga no Legislativo e outros no Executivo. Nós queremos desejar neste momento que Deus ilumine o coração de todos aqueles que vierem a ser eleitos para que exerçam um mandato com sabedoria de Deus para o bem-estar desta grande nação. Que Deus queira abençoar também aqueles que não conseguirem a sua eleição, o seu grande desejo. Que Deus possa os confortar e que eles possam aguardar um outro momento e então possam alcançar o seu grande objetivo. Queremos ler aqui no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco.
E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Queridos amigos, ouvintes da palavra de Deus, assim Deus cumpriu a sua grande promessa que fizera ao longo de todo o Antigo Testamento. Deus trouxe ao mundo o seu Filho Jesus Cristo. Mas com que objetivo, meus amigos? Deus faria isso pela humanidade, porque olhando Deus dos céus à terra, nenhum homem viu que fosse justo. Todos nós humanos, de todos os tempos e lugares, estávamos debaixo do poder do pecado. Não tínhamos certeza da nossa salvação. Se morrêssemos, não sabíamos para onde ir, porque o pecado nos oprimia grandemente. E Deus, que é muitíssimo amoroso, muitíssimo misericordioso para com a humanidade toda, sem exceção, Ele mandou dos céus o seu Filho Jesus Cristo. E o apóstolo Mateus, ele narra aqui nesse texto bíblico de que maneira Jesus Cristo entrou nesse mundo. Maria era virgem, Maria não sabia o que lhe haveria de acontecer, mas Deus mandou um anjo para avisá-la que ela conceberia, que ela daria à luz a um filho, e que este seu filho salvaria toda a humanidade dos seus pecados. Nós estamos aqui, meus amigos, por esta causa, ou seja, por causa da necessidade que há dentro de todo ser humano. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus mandou dos céus a seu Filho Jesus Cristo. E ele nasceu de mulher, como todos nós nascemos de mulher. Só que ele nasceu com um propósito. Ele nasceu com a finalidade de restituir o homem, restituir a humanidade para os caminhos do Senhor. E Jesus Cristo, então, entrou no mundo através do ventre de Maria, e ele foi crescendo, cheio de graça e do Espírito Santo. E desde pequeno, Jesus foi perseguido.
o rei Herodes queria que o Filho de Deus nascesse em sua casa, porque ele era o rei. E quando ele soube que Jesus nascera e que não nascera em sua casa, ele então desejou matar a Jesus. Deus avisou José e ele, em sonhos, ficou certo de que deveria fugir para o Egito para que seu filho não morresse. E assim foi, meus amigos. Jesus foi crescendo e sempre alvo de perseguições. As pessoas olhavam para ele e diziam: como pode este dizer que é filho de Deus? Porque nós conhecemos Maria, sua mãe, conhecemos a José, o seu pai, conhecemos os seus irmãos. E como diz ele agora que ele é filho de Deus? E aí então eles tinham motivo na sua mente para perseguir o Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, a partir de 30 anos, começou a realizar a sua obra. Uma obra extraordinária, uma obra de muitos milagres. Jesus curava o corpo, curava a mente, curava a alma, como até hoje ainda cura. E as multidões ficavam maravilhadas com aquela obra tão extraordinária que fazia nosso Senhor Jesus Cristo. Mas as autoridades, sedentas pelo poder, elas queriam que Jesus estivesse do seu lado. Mas Jesus tinha uma obra a ser realizada. Deus o colocara como Salvador do mundo. E então Jesus continuou a ser perseguido. Muitos planos foram elaborados para tirar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como Deus tinha um propósito em sua vida, ele foi até o fim. E um dia o prenderam, e o açoitaram, e o maltrataram, e puseram uma cruz nos seus ombros, e ele a carregou. Ele sofreu muito por nós, irmãos. Ele foi levado ao Monte Calvário, e lá foi pregado naquela cruz. A cruz foi colocada de pé, e Jesus colocado naquela cruz, com suas mãos pregadas ali na cruz. E à sua direita e à sua esquerda estavam dois malfeitores. Na concepção das autoridades daquele país, Jesus era um deles. Mas Jesus nenhum mal fizera. Jesus é o Filho de Deus inculpável. Ninguém achou em Jesus crime algum digno de morte. E então, meus amigos, ali na cruz, Jesus foi lanceteado. Jesus sofreu as dores de uma coroa de espinho que lhe puseram em sua cabeça. Jesus sofreu blasfêmias, sofreu injúrias. Jesus sofreu muitos maltratos
ali na cruz. Mas, quando chegou o momento, Jesus morreu. Jesus morreu depois de ter dito ao Pai: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. E dito isso, ele morreu na cruz. E então, o seu amigo José de Arimateia o tirou da cruz e o colocou num sepulcro novo que ele havia mandado construir. E Jesus foi colocado ali, foi revolvida uma grande pedra para fechar a boca daquele sepulcro, de modo que parecia aos homens que Jesus não haveria mais de sair dali. Mas ao terceiro dia, Jesus saiu dali, porque 2 anjos de Deus apareceram ali naquele lugar e revolveram aquela grande pedra, e Jesus ressuscitou dentre os mortos. E quando os nossos irmãos os procuraram ali, porque queriam ungir a Jesus, Jesus não estava mais ali. Jesus tinha ressuscitado e os encontrou já fora do sepulcro e disse a eles: meus queridos discípulos, vão todos para a Galileia, porque ali vocês hão de me ver, como eu havia dito a vocês todos. E Jesus então esteve com eles. E Jesus mostrou a eles os cravos, a marca do ferimento com os cravos em suas mãos. Jesus mostrou o seu lado ferido e diz: vejam, que sou eu mesmo. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele ordenou que os irmãos fossem para Jerusalém e ficassem lá até receber do Pai a unção, a inspiração do Espírito Santo para dar continuidade a esta grande obra que Deus nos colocou aqui para realizar diante de seus olhos, meus queridos. E quando Jesus estava conversando com eles a respeito do seu retorno para o Pai, ele foi subindo dentre eles, e eles então foram acompanhando-o com o seu olhar, até que numa altitude muito grande, uma nuvem o ocultou dos seus olhos. E eles então ficaram ali, olhando para cima, mas já não viam mais o Senhor Jesus. E quando eles olharam para baixo, eis que 2 anjos de Deus estavam no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, ele há de voltar, assim como para os céus
o vistes ir. Meus amigos, e Deus nos trouxe aqui para vos falar disso. Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que Deus mandou e que foi gerado no seio de Maria, ele agora está à direita do trono de Deus e ele está intercedendo por nós. Mas ele voltará um dia, não sabemos a que dia nem a que hora, mas sabemos que Deus prometeu e essa promessa terá cumprimento. Pode ser hoje, meu amigo, que Jesus há de voltar. E todos nós devemos estar preparados para encontrar-nos com o Senhor Jesus Cristo, para nos reunir com Ele. E o apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses: e então estaremos para sempre com o Senhor. Prezados amigos, nós queremos dizer que você também pode ser um daqueles que há de se reunir com o Senhor Jesus Cristo, desde que você o reconheça como Salvador da tua alma, desde que você o aceite como seu Salvador e Senhor, e caminhe seguindo seus passos aqui na terra. E venha juntar-se a nós e falar aos outros esta grande mensagem que Deus colocou em nossos corações. E eu quero dizer, meus amigos, que será grande gozo para aqueles que alcançarem de Deus a oportunidade de se reunir com o Senhor. Mas é necessário que aceitem a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, para que seus pecados sejam perdoados e você tenha acesso ao reino de Deus através da tua conversão. Eu quero desejar, meus amigos, que Deus fale muito mais profundamente nos vossos corações pelo seu Espírito Santo. E eu agradeço a atenção de cada um que nos ouviu nesta manhã. Amém. Glória ao nome